Olha, agora a nova estratégia do programa Morning Show da Jovem Pan é proibir os comentaristas de falarem do governo do Bolsonaro, de falarem o que foi esses 4 anos de governo Bolsonaro. E outra coisa que eu vou comentar aqui nesse vídeo é: saiba quem é o maestro da extrema-direita do programa Morning Show, né? Quem orquestra os comentaristas. Você fala sobre isso, você agora vai falar sobre isso, você vai falar aquilo. Quem é que pauta os comentaristas do Morning Show? Mas antes eu quero só lembrar para você poder se inscrever no canal, ativar o sininho, não esqueçam de deixar o like para fortalecer esse canal e criar engajamento. Vamos lá, a nova estratégia do programa do Morning Show é proibir os comentaristas de falarem dos 4 anos do governo Bolsonaro, para não poder comparar com o governo Lula, né? O mediador Paulo Matias, ele falou: nós temos que virar essa página. Você, quando fala, ele estava falando diretamente para o comentarista Mano, que é o único comentarista que não é bolsonarista, né? E que fala contra o governo Bolsonaro. Aí o Paulo Matias, o mediador, chegou para ele e falou: vamos virar essa página. Não podemos mais falar do Bolsonaro, não podemos mais falar do passado. Esquece o passado, estamos no governo Lula. É isso que ele falou pro Mano. Quando o Mano, o comentarista Mano, fala do Bolsonaro, de alguma falcatrua, de alguma corrupção, de alguma coisa negativa, a Antônia Fontinelli dá chilique. Ela fala: olha, não, vocês vão ficar falando do Bolsonaro. Por que tem que falar do Bolsonaro? Né? O Pavinato é a mesma coisa. Por que tem que falar do Bolsonaro? Né? Como se eles já não falassem e falam até hoje dos 14 anos de governo PT. Passaram 14 anos, a vida inteira falando do PT e agora não pode falar do Bolsonaro. Mas, quando é um bolsonarista para falar positivamente, se é que existe isso, do governo Bolsonaro, para defender o Bolsonaro, aí pode. Aí o Paulo Matias, o mediador, o apresentador do programa Morning Show, não fala nada. Deixa tranquilamente o Pavinato, ele que faz o papel de defensor, né, de lacaio do Bolsonaro, ele fala do Bolsonaro a hora que ele quiser. Mas o Mano, o comentarista Mano, são 5 pessoas ali no Morning Show. Um deles não é bolsonarista, que é o Mano. Ele não pode falar. Por quê? Porque vai comparar, vai pegar o governo Lula, né, que está fazendo uma porrada de coisa, que está realmente governando, e pegar e comparar com o governo Bolsonaro, é que vai queimação de filme total para eles, né? Já que o governo Bolsonaro foi falcatrua, foi fraude, foi corrupção, à vontade, orçamento secreto, né? Motociata, só festa, motociata, jet ski, o caramba, né? Então essa emissora é a casa do Bolsonaro e do bolsonarismo. O bolsonarismo está muito vivo ali, só que o Bolsonaro não está ali. Se bem que eles falam muito do Bolsonaro até hoje, né? Falam muito positivamente e negativamente o governo, é claro, o governo Lula. Agora, quem é o maestro da extrema-direita e do bolsonarismo velado do programa Morning Show? Quem é que orquestra? Quem é o maestro que orquestra os músicos? Né? No caso, os músicos são os comentaristas. Tem um maestro, ele vai lá e orquestra. Né? No caso do Paulo Matias, é ele que chega e fala: você, Pavinato, vai falar mal do governo Bolsonaro, do governo Lula, vai falar bem, vai defender o Bolsonaro. Agora eu quero que você, Mano,
fala alguma coisa que eu quero que você fale, né? Porque é bem direto, né? Por exemplo, o Paulo Matias com Pavinato o tema está aí. Para você agora, você tem a fala livre. E aí o Pavinato fala o que quiser, né? Ele tem o tema livre. Ele pode muito bem disseminar o seu bolsonarismo, e é o que ele faz, né? Ele enche a bola do Bolsonaro, enche a bola do governo Bolsonaro e tenta destruir, difamar, né, com fake news, claro, desqualificar a esquerda, né? Primeiro a esquerda, depois o PT e o Lula. Mas é claro que é o Lula, né? O principal alvo dos comentaristas da Jovem Pan é o Lula, porque o antipetismo ele corre em todos, principalmente no Mano, né? Que é o único que é contra Bolsonaro, mas é contra o PT e é contra o Lula. Não tem ninguém dessa casa que é petista ou governista. Não existe. Governista, em época de Jovem Pan, em época de Morning Show, era só no governo Bolsonaro. Todos eram governistas. Todos eram a favor do atual governo naquela época. Então, pessoal, o Paulo Matias, é ele que orquestra tudo isso, né? Então, por exemplo, o Pavinato, ele é livre. O Mano, quando é com o Mano, o Paulo Matias fala: eu quero que você fala sobre isso e sobre isso, né? E o Mano tem que responder. E aí, automaticamente, já fica velado ou cerceado quando é para responder o Pavinato, né? Quando você fala, fulano de tal, fale o que você quiser sobre esse tema. Aí ele fala: agora, você, fulano de tal, é seleto. Eu quero que você fale sobre isso, esse detalhe, esse tema. Ele faz perguntas para os comentaristas, o Paulo Matias levanta a bola e os comentaristas cortam. É isso, sempre foi assim. Esse foi o modus operandi. Outra coisa, é claro que deve ter alguém num cargo máximo do Paulo Matias, um cérebro, né? Talvez seria o Tutinha, né? Que é o dono, presidente da Jovem Pan, né? Mas o cargo editor, chefe, ou eu tenho a impressão que seja o próprio Paulo Matias ou alguém acima. Enfim, é ele que está, né, orquestrando, sendo o maestro, né? Eu não duvido nada que ele seja o cérebro. Por quê? Porque as pautas desse programa Morning Show são todas negativas para o governo. Eles só trazem notícias negativas quando é para falar mal do governo Lula, porque para eles é terra arrasada, para eles é a destruição do Brasil total, o governo Lula, né? E você nunca vai ver eles trazendo alguma notícia positiva do governo Lula. Eles não falam do salário mínimo, não falam da baixa da gasolina, do PIB crescendo, do emprego, né, do desemprego caindo, do desmatamento caindo. Eles não falam isso. Quando eles falam, por exemplo, o que eu vi da gasolina, eles falam que isso é ruim para a economia. Baixar os preços dos alimentos, baixar o preço da gasolina, do combustível, isso é ruim para a economia. Espera lá. Essa é a visão deles, né? Eles surtaram, os comentaristas surtaram quando o preço da carne caiu, né? Outra coisa que eu reparei, quando eles chamam convidados políticos, personalidades, são todas de extrema direita. Essa é o programa, é uma emissora que se diz imparcial, né? E é completamente de extrema direita, porque só chama as pessoas de extrema direita
né? Na política institucionalizada, eles só botam os deputados e senadores de direita falando, nunca botam qualquer pessoa, por exemplo, Sâmia Bonfim, né? Ninguém de esquerda falando. As pessoas, os parlamentares de esquerda não têm vez nesse programa. Eles são completamente anticomunistas, anti-esquerdistas e antipetistas, né? Principalmente. Bom, e aí o Paulo Matias fica se pagando aí de isentão, né? Eu sou isentão, meu. Isentão caramba. Isentão caramba. Né? O Paulo Matias levanta a bola para os caras cortarem, né? Tá num programa, numa emissora que é completamente bolsonarista. Aí falam, mas escude, a Antônia Fontinelli não é bolsonarista. Não é bolsonarista? Ela traz um discurso ambíguo, né? De falar, criticar o Bolsonaro, falar que ele errou ali, 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 mas quando a situação aperta, eles falam, eu fecho com o Bolsonaro. Antônia Fontinelli, Felipe Campos, menos humano. O Pavinato, então, porra. O papel do Pavinato é o mesmo papel do Adrilles, que foi papel do Adrilles. O papel do Pavinato é o mesmo que foi papel do Caio Coppola, que foi um dos pioneiros, né, do bolsonarismo. É o mesmo sabe, desses comentaristas. Né? E da Zoe Martinez, né, que ficou muito tempo aí. O Pavinato é o mesmo papel da Zoe Martinez. Aí você pega um que é antipetista e antibolsonarista, que é o papel do Mano. É tudo pensado, pessoal. Isso aí é tudo estratégico, né? Aí você pega uma desequilibrada que é Antônia Fontinelli, uma pessoa que fala palavrão, já falou todos os tipos de palavrões aí na emissora. Percebe que é uma emissora do baixo clero, de baixo nível, né? Que não tem nem decoro, sabe, jornalístico. E o pior, esses comentaristas da Jovem Pan defendem o Bolsonaro e atacam o governo Lula com mentiras e fake news. Outro dia esse Pavinato aí, Pavinato não, é Pavanato. Desculpa, eu falei o tempo todo aqui no vídeo Pavinato. É porque tem Pavinato e Pavanato. Esse Pavanato aí, ele falou outro dia que tem orçamento secreto no governo Bolsonaro. Eles falam qualquer coisa. Eles falam qualquer coisa para denegrir o governo, né? E eles sabem que eles estão falando para uma camada do povo, né, trabalhadora. Eles não falam só para burgueses, playboys. Eles falam para o motorista de Uber, para o motorista de táxi que está ouvindo a Jovem Pan, né? Então eles vêm com mentiras e fakes para poder manipular o povo, para o povo ficar contra o governo, o atual governo. E o Bolsonaro está vivíssimo, o bolsonarismo está vivíssimo, né? Não tem esse negócio de virar a página que o Paulo Matias está falando, né? Ele é um mentiroso, ele é um canalha, né? É tão canalha que paga de isentão e é um bolsonarista velado, é um bolsonarista enrustido, né? Ele é contra a esquerda, ele é contra PT, ele é contra... é a mesma merda. Aí fica falando, eu sou sapatênis, meu. Eu sou sapatênis, isentão, meu. Isentão caramba. Então, ele é o cérebro do bolsonarismo, ele é o cérebro do anti-esquerdismo desse programa Morning Show. É ele que controla quem vai falar, quem não vai falar, quem vai falar o quê, quem vai falar o... né? É ele que controla a direitalha desse programa, né? E o bolsonarismo está vivo, porque todo programa da Jovem Pan tem bolsonaristas, né? Tem que ter bolsonaristas. Então são
para você trabalhar na Jovem Pan, você tem que ter dois requisitos. Um, você tem que odiar do fundo da sua alma, você tem que vir com discursos prontos e fake news contra o atual governo, contra o PT, contra o Lula. O segundo requisito é, se você não for defender o Bolsonaro, pelo menos você tem que ser contra o PT. Esses são os dois requisitos para você trabalhar na Jovem Pan. Você jamais vai trabalhar na Jovem Pan sendo de esquerda, até deve ter, já passou gente aí de esquerda, César Calejon, né? O Carlito Neto, o historiador, mas é raro ter esquerdista. Esquerdista até pode, mas não pode ter é petista. É isso. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Comentem embaixo que eu vou ler. Valeu, falou. Ah, só lembrar uma coisa. Eu vou fazer um novo vídeo, uma segunda versão atualizada. Vem aí em breve o vídeo dos top 10 maiores canais de esquerda do YouTube, tá? Em breve eu já vou estar fazendo esse vídeo para vocês. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Persistir sempre. Persistir sempre, retroceder jamais, nem para pegar impulso. Valeu, falou.